que interessa é que tanto o movimento gnóstico, o gnosticismo, como o movimento ariano quase acabaram com a Igreja Católica. A Igreja passou por crises terríveis no seu início. Logo no início, a Igreja teve que afrontar essas duas realidades. E se hoje nós estamos aqui e professamos a fé católica, é porque teve gente que se empenhou a vida inteira, entende, para combater esse tipo de erro. Porque Santo Irineu, embora o nome Irineu venha de paz e Irene quer dizer paz, tá? Paz, Irene. Então, Santo Irineu, embora o nome dele queira dizer paz, mas ele era um homem bem belicoso, ele gostava de brigar. Era apologeta. Então, esse grupo de padres, de santos padres, que vieram logo depois dos padres apostólicos, são chamados de padres apologetas. Porque eles defendem a fé, eles brigam para argumentar. Então, o Adversus Heresis, não é? É uma apresentação sistemática de Santo Irineu, onde ele vai apresentando o que é que os hereges gnósticos pensam e como é que deve ser o pensamento católico. E como é que Santo Irineu combate os hereges gnósticos? Ele combate com a argumentação da sucessão apostólica. Ele diz assim, gente, se São Policarpo, né, ouvisse isso, a carta que a gente acabou de citar, se São Policarpo ouvisse isso, ele saía tapando os ouvidos, porque isso é uma heresia, isso não tem cabimento. Entenderam? Então, nós temos que entender que nós temos que crer aquilo que criam os apóstolos. Então, os sucessores dos apóstolos é quem testemunham isso daí. E assim ele vai e faz listas dos sucessores dos apóstolos. Por exemplo, no número seguinte, no livro 3, número 3, parágrafo 2º, ele diz assim, a questão das listas que eu disse que ele faz, né? Ele diz, mas visto que seria coisa bastante longa elencar numa obra como esta a sucessão de todas as igrejas, né? Acabei de falar isso daqui que ele disse, né? Limitar-nos-emos à maior e mais antiga e conhecida por todos, a igreja fundada e constituída em Roma pelos dois gloriosíssimos apóstolos, Pedro e Paulo, e indicando a sua tradição recebida dos apóstolos e a fé anunciada aos homens, que chegou até nós pela sucessão dos bispos. Refutaremos todos os que de alguma forma, quer por enfatuação ou vanglória, quer por cegueira ou por doutrina errada, se reúnem prescindindo de qualquer legitimidade. Então veja só, Santo Irineu está dizendo aqui que ele vai fazer uma lista dos sucessores de São Pedro. Tá? O texto é comprido, não vou ler todo, mas eu vou ler a lista. Que ele vai explicando porque é que ele vai fazer a lista, ele vai fazendo teologia a respeito disso. O que é que ele está fazendo? Ele está mostrando a lista dos apóstolos e dos sucessores dos apóstolos, por quê? Porque os gnósticos vinham com a argumentação seguinte, olha, nós gnósticos é que temos o verdadeiro conhecimento, porque nós somos os escolhidos, nós é que sabemos como são as coisas de verdade. Agora, esses bispos são todos uns ignorantões, entenderam? Esses bispos são tudo um bando de ignorante. Eles, ignorantes desse jeito, eles não sabem a verdade do cristianismo. Nós é que temos a doutrina secreta, esotérica do cristianismo. Então, os gnósticos usavam essa argumentação, que vocês aí, ignorantes, vocês seguem os bispos porque vocês seguem um cristianismo popular. Nós, gnósticos, temos o cristianismo da elite, né?
Nós é que sabemos os verdadeiros segredos do que Cristo deixou. E nós é quem vamos ensinar para vocês. Aí Santo Irineu diz, não tem nada de vocês não, porque os bispos, eles estão ligados até aos apóstolos. É por isso que ele faz a lista, entendem? Para justificar o episcopado e dizer que os bispos é que sabem. Então, lá no livro 3, número 3, ele diz assim: os bem-aventurados apóstolos que fundaram e edificaram a igreja transmitiram o governo episcopal a Lino, aquele Lino que Paulo lembra na epístola a Timóteo. Isso está na segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 21. Lino teve como sucessor Anacleto. Depois dele, em terceiro lugar, depois dos apóstolos, coube o episcopado a Clemente, que tinha visto os próprios apóstolos e estivera em relação com eles, e que ainda guardava viva em seus ouvidos a pregação deles e diante dos olhos a tradição. E ele vai explicando, então. Então vejam só, Lino, Cleto, Clemente, tá? Ou Anacleto, né? Lino, Cleto ou Lino, Anacleto. Anacleto e Cleto é o mesmo nome, tá? No cânon romano, vocês estão lembrados que tem esses 3 primeiros sucessores de São Pedro lá, na oração eucarística primeira, Lino, Cleto, Clemente. Então, o primeiro sucessor de São Pedro foi São Lino, o segundo, Cleto, e o terceiro, Clemente. Estou pulando um pedaço aqui, porque ele está justificando que Clemente conheceu diretamente os apóstolos. Ele não foi sucessor direto de São Pedro, porque antes dele teve Lino e teve Cleto, mas ele conheceu São Pedro. E por que que as sucessões foram tão rápidas, Padre Paulo? Porque esse povo todo morreu mártir, gente. Entendeu? Você escolhia um papa hoje, amanhã já matavam. Entenderam o problema? Por causa das perseguições. Então, Pedro morreu mártir, Lino morreu mártir, Cleto morreu mártir, Clemente morreu mártir. A este Clemente, estou pulando um pedaço aqui, a este Clemente sucedeu Evaristo. A Evaristo, Alexandre, e em seguida Sexto. Depois dos apóstolos foi Sisto. É uma coincidência, né? O sexto foi Sisto. Depois dele, Telésforo, que fechou a vida com gloriosíssimo martírio. E em seguida, Higino. Depois, Pio. Depois dele, Aniceto. A Aniceto sucedeu Sóter e, presentemente, Eleutério, em 12º lugar, na sucessão apostólica, detém o pontificado. Com esta ordem e sucessão chegou até nós, na Igreja, a tradição apostólica e a pregação da verdade. Esta é a demonstração mais plena de que é uma e idêntica à fé vivificante que fielmente foi conservada e transmitida na Igreja desde os apóstolos até agora. Estão entendidos? Então, ele lembra São Pedro e São Paulo em Roma, os sucessores de Pedro. Ele lembra de Policarpo. E assim ele argumenta a ligação dos bispos atuais com os apóstolos. Está claro isso? Tá? E isto aqui, gente, nós não estamos há 2000 anos depois. Isto aqui nós estamos mais ou menos no ano 200 depois de Cristo. Então vejam como nós estamos seguindo uma trajetória histórica clara. Nós falamos dos apóstolos e, né, começamos falando de Jesus, quando ele nasceu, quando ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus, não é isso? Depois, começamos a falar da época dos apóstolos, passamos para a idade subapostólica, agora já estamos numa idade posterior a isso, que é a idade de Irineu de Lyon. Então vocês vejam como existe uma ligação. E nós estamos fazendo tudo isso com documentos. Está entendendo? Nós não estamos aqui com blá, blá, blá.
Eu estou mostrando para vocês os documentos. Na aula passada eu mostrei para vocês as cartas de Santo Inácio de Antioquia. Agora eu estou mostrando o Adversus Reres de Santo Irineu de Lyon. Essas coisas estão nas nossas livrarias à disposição de quem quiser comprar e conhecer. Portanto, só nega estas coisas quem é absolutamente ignorante e não quer conhecer a verdade. Está entendendo? Então você pode dizer tudo o que você quiser. Você não pode negar, porém, esses fatos aqui. Que essas coisas são bem claras, são bem atestadas e bem documentadas.